E aí galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje eu vou falar aqui sobre previsões de química para o Enem. Eu já fiz um vídeo mais completo com todas as previsões, toda a expectativa para essa prova desse ano, né, envolvendo lá química ambiental, química orgânica, né? Só que eu resolvi tirar um desses assuntos, né, de contextualização para falar um pouquinho mais num vídeo mais curto, né? Que no caso aqui seria a contextualização para os Jogos Olímpicos de Paris. E, gente, toda vez que tem um evento grande, as bancas aí de vestibulares gostam de cobrar alguma coisa relacionada a esse evento, pelo menos como pano de fundo aí na contextualização. Em química, gente, eu acho que esses quatro temas colocados, três na verdade, né, gente? O terceiro e o quarto eles são muito relacionados aqui, tá? Então, falar de doping, evento esportivo grande sempre tem alguma coisa relacionada a doping ali no meio. As medalhas. E a medalha desse ano tem um diferencial, vou falar daqui a pouquinho. Tá? E a questão da sustentabilidade. A Olimpíada de Paris ela é considerada a Olimpíada mais verde, né, que nós já tivemos, porque usou na construção lá em todo o princípio olímpico, na carta olímpica que eles propuseram, trabalharam muito a questão das reduções de emissões de gases, a mudança na alimentação, consumir menos carne durante essas Olimpíadas aqui em questão dos atletas, né? E as estruturas que foram construídas para a Olimpíada, elas envolviam aí essa ideia de sustentabilidade, de energia alternativa, de energia eólica, energia solar, tá? E também junto aqui a questão da despoluição do Rio Sena, que ficou muito aí em foco durante toda a Olimpíada e antes dela ainda, né? Então são pontos aí que eu acho que interessantes que podem vir a aparecer como contextualização de questões aí para vocês. Vamos começar a dar uma olhada aí nas medalhas, né? Então, o que é o diferencial dessa medalha? A medalha de Paris, da Olimpíada de Paris, ela tem uma peça, né, um hexágono no centro. Todas as medalhas de ouro, prata e bronze, né? Todas elas têm ali um hexágono no centro, que é um hexágono de ferro. Que ele foi extraído, ele foi retirado aí durante reformas lá na Torre Eiffel, pegaram esses pedaços da Torre Eiffel e fizeram esses hexágonos aqui. Então, a de ouro, na verdade, a de ouro geralmente ela é o que? Ela é de prata, com uma camadinha de ouro, ela é folhada a ouro, né? Tem uma camada de ouro. A de prata é de prata, né? E a de bronze é cobre, zinco e uma porção de estanho. Ok? Aí o diferencial novamente é a questão aqui dessa peça de ferro. Bem, gente, o que o pessoal pode cobrar aqui em questão de medalha, né? Geralmente o pessoal vai lá e fala, olha, sabendo a quantidade de ouro que tem ali na medalha, quantos átomos de ouro tem nessa medalha aqui? Usa aquela parte inicial lá de relações da matéria, né? Relações numéricas. Pode perguntar também sobre a porcentagem, né, das massas dos metais presentes na medalha de ouro, ou na de prata, ou na de bronze, e perguntar da porcentagem de cada uma delas. Então você pega a massa total, né, a massa total, a massa de cada componente, consegue calcular a porcentagem de cada um deles. Bom, mas eu particularmente acho que você colocar essa peça de ferro em contato com o metal, porque no ouro aqui, no caso da medalha de ouro, você tem a prata por dentro, o ouro por fora revestindo. Isso é um tipo de proteção, né? É um tipo de proteção para o metal que está dentro. Então você não tem a possibilidade de ter, por exemplo, uma corrosão do metal aqui fora, porque um está do lado de fora, outro do lado de dentro. O que está do lado de fora, ele tem um potencial de redução bom, né? Que é o caso do ouro. Porém, quando você coloca essa pecinha de ferro aqui, ó, em contato, isso aqui cria possibilidades aí de corrosão da peça de ferro. O ferro ele é muito suscetível, principalmente em regiões que tem água, né, muita umidade, né, regiões litorâneas que tem maresia, né, que tem aquela água com presença de sais, né, de íons. Isso aqui pode provocar a corrosão, né, a ferrugem dessa peça de ferro. Então eu acho que é uma oportunidade grande que os caras têm de cobrar uma questão diferente, né, relacionada à medalha, a uma medalha olímpica tão diferente, né? E só como complemento aqui, gente, essa de ouro aqui é considerada a medalha mais valiosa que já tiveram em Jogos Olímpicos também, tá? Pela quantidade de prata e ouro que tem nela, é uma medalha um pouco mais pesada, tá? E também por ser uma peça aqui da própria Torre Eiffel, que está aqui no centro dessa medalha. Então isso torna ela um pouquinho mais valiosa em questão de quantidade de metais e também em questão de histórica, ok?
O outro ponto aqui que pode aparecer para vocês é a ideia do doping. E o doping, gente, ele é uma coisa. Eu ia falar uma coisa bacana, né? Não é bacana, mas bacana para nós na química, para cobrar em questões de prova, sim. Por quê? As substâncias que são usadas como doping, elas são moléculas orgânicas. Então você tem lá aquela possibilidade de cobrar cadeia carbônica, de cobrar isomeria, né, de identificação de funções orgânicas. Aqui eu coloquei 3 substâncias aí que o pessoal costuma usar, né, que é a boldenona. A boldenona ela é para ganhar um esteroide, né? É esteroide, pessoal. Ó, tá vendo estão vendo essa estrutura aqui, ó? 1, 2, 3, 4 ciclos, né? Juntinhos, né? 3 hexagonais, um pentagonal, tá? Então isso aqui é a cara típica de um esteroide. Os esteroides, a classe dos esteroides contém essa mesma estrutura, esse mesmo tipo de estrutura. Muda algumas coisinhas, muda substituições nessas ramificações que tem para cá, né? Você tira um hidrogênio e coloca alguma coisa aqui. Então, mas a base é a mesma. Isso aqui é um esteroide, ok? E é para ganho de massa, para ganho de, de potência, tá bom? A efedrina também é um estimulante. Essa aqui, se não me engano, o Maradona, né, numa Copa do Mundo lá, ele acabou sendo pego no doping por causa dessa daqui, ó, tá bom? E a furosemida, que é um diurético. Então, um diurético é para o pessoal que precisa perder peso. É diurético, ele tira água, né? Então, tem muitos atletas, principalmente de lutas, de judô, boxe, que precisam de estar no peso certinho para poder não queimar a categoria, né? Tem as categorias por peso. Então, tem que perder peso muito rápido. E às vezes a pessoa acaba apelando aí para um doping para poder perder peso muito rápido, ok? Então essa daqui ela é uma que costuma cair aí também, o pessoal costuma usar e acaba sendo pego no doping por causa dessa substância, ok? Então, falou em doping, você pode acabar pegando aqui, ó, substâncias, moléculas como essa e usar diretamente aí na química orgânica para cobrar todos aí os fundamentos da química orgânica em cima dela. Já lá na questão da sustentabilidade, como eu disse, tem a questão do rio Sena. Essa foto aqui eu tirei do Google Maps. Isso aqui é um jardim filtrante. É um jardim que tem, é um dos jardins que foram construídos lá na França para ajudar na despoluição. Esse jardim, na verdade, ele evita o que, gente? A carga de esgoto que iria direto para o rio Sena passa por esses jardins e acaba eliminando ali a poluição, né, matéria orgânica, elimina hormônio, medicamento, elimina tudo nesse tipo de tratamento de efluente. Então isso aqui, a água suja entra de um lado, vai passando, aqui eu estou mostrando que eu sei que o rio Sena está aqui para cá, ó. O rio Sena está aqui, ó, tá bom? Então a água entra, o esgoto entra para cá, vai passando por esses jardins filtrantes e vai cair lá no rio Sena. Tudo bem? Então isso ajuda a evitar que chegue mais esgoto ali no rio, tá? E o rio Sena, gente, teve muita discussão falando, mas o Sena tá poluído ainda, né? Os atletas reclamaram que encontraram dejetos flutuando lá no rio, né? Pessoal, na década de 70, o rio Sena, durante séculos, ele recebeu descarga de esgoto doméstico, esgoto industrial, durante séculos. Na década de 70, ele foi considerado um rio morto. Ele não tinha vida, não tinha peixe, não tinha nada. Então o pessoal, todo esse tratamento que eles vêm fazendo já tem mais de 10 anos, né, no Rio Sena, para poder chegar nessa Olimpíada, para poder chegar com esse rio mais limpo, tá fazendo efeito. Só que precisa de mais tempo, né? Se não me engano, eles têm um prazo lá até 2030, alguma coisa assim, para despoluir completamente o Rio Sena. E tá funcionando. Ok? Então aconteceu de chegar na Olimpíada e encontrar uma coisa ou outra, né? Pessoal, eu acho que já é um grande passo aí toda essa despoluição que já aconteceu no rio. Por isso que eu acho que pode ser cobrado de vocês alguma coisa sobre o rio Sena, ok? Só para mostrar como que isso poderia ser cobrado, ó, vamos colocar essa questão aqui. Essa questão aqui eu criei exatamente para trabalhar essa ideia da contextualização da Olimpíada de Paris. E aqui a gente vê o seguinte, ó. Toda a ideia de contextualização, falando dos Jogos Olímpicos, blá blá blá, né? Fala que a Olimpíada ficará conhecida como a mais verde da história. Foram criadas as diversas metas como objetivo de diminuir emissões de carbono e construção de projetos sustentáveis. A despoluição do Rio Sena, que durante séculos recebeu descargas, ganhou muito destaque. A principal técnica utilizada é a de fitorremediação.
que utiliza caixas de brita, pedra, e areia com plantas, como representado no esquema a seguir. E aqui, gente, entendo assim, fitorremediação, esse termo fito, ele é relacionado a plantas. Então você usa plantas para poder fazer a remediação do rio, a remediação de um solo, a remediação de alguma água. Tá? Então, fitorremediação, utilização de plantas. É aqueles jardins que eu falei para vocês ali atrás, que eu mostrei. Né? Então você usa o jardim, usa as plantas do jardim para ajudar a limpar uma água, a limpar o esgoto. Ok? Então aqui você tem um esqueminha. Deixa eu mudar aqui, ó. O esgoto entra de um lado, passa lá, aqui nesse esquema pelo menos, passa aqui numa caixa de areia, de areia e pedra, né? E as plantas estão aqui fixadas, estão aqui na parte de cima dessa caixa. Passou água por aqui, toda a matéria orgânica medicamento, metais pesados fica e depois sai a água limpa do outro lado. Bem, também conhecida como jardins filtrantes, a fitorremediação tem capacidade de filtrar impurezas da água, inclusive matéria orgânica, medicamentos, hormônios e até metais pesados. Bom, nos jardins filtrantes, a função da brita e areia é... Pessoal, é assim, eu já trabalhei com jardim como esse, dei aula numa ETEC em São Paulo, numa escola técnica lá em São Paulo, e os alunos quiseram fazer um trabalho para despolir uma lagoa na cidade. E aí fizeram essa técnica de filtração por plantas. Né? Então foram 3 caixas, né? Montaram 3 caixas em sequência, né? Com água-pés, e depois dessa última caixa caía numa caixa de areia e pedra, e a água no final saía limpinha. Né? Então entrava uma água poluída, lá no final os alunos faziam as análises, tudo, e saía uma água dentro da qualidade necessária para voltar para o rio, por exemplo. Então funciona mesmo, né? Por isso que os caras estão usando lá em Paris, beleza? Então aqui, ó, tá falando de brita e areia. Gente, aqui vamos entender o seguinte, lembrando de uma estação de tratamento de água, por exemplo. Qual que é a função da brita e areia? Numa estação de tratamento, você tem lá uma etapa chamada de coagulação. Coagulação. Que é quando você coloca sulfato de alumínio. A água ela vem com muita matéria orgânica, muita sujeira. A água de um rio, por exemplo. Então você joga lá sulfato de alumínio em meio básico. Forma-se por uma reação química o hidróxido de alumínio, que é uma substância gelatinosa, né, grudenta. E essa substância acaba o quê? Aumentando, grudando com outras substâncias, inclusive com as sujeiras da água, e aumentando de densidade, de tamanho e densidade. Até ficar, vai lá para um outro tanque, que é chamado de tanque de decantação. Decantação. E aí o que acontece? Fica denso o suficiente para o sólido vir para o fundo do tanque. Então o sólido fica muito denso, desce, vai para o fundo do tanque e a água limpa sai por cima do tanque. Então isso é a decantação. A maior parte da partícula sólida fica presa aqui, ó. A maior parte da partícula sólida é retirada na decantação. Né? Sai da decantação, aí entra no que é chamado lá de filtro de areia. Filtro de areia. O filtro de areia, gente, ele é um filtro feito de pedras, camadas de pedras de tamanhos diferentes e areia e às vezes carvão aqui, antracitro, né, aqui misturado com areia. Então a água passa por aqui e ela é filtrada, né? Ela é filtrada e sai aqui limpinha. Saiu do filtro de areia, retirou o restante do sólido, aquele sólido que não ficou retido aqui, gente, ó. O sólido que não desceu aqui na decantação, que acabou saindo aqui junto com a água, ele acaba sendo retido aqui no filtro de areia. Essa água vai para um tanque e recebe a última etapa de tratamento, 2 na verdade, que é a desinfecção e a fluoretação. Fluoretação é você adicionar flúor, né, fluoreto, para ajudar no combate à cárie. Desinfecção, aqui no Brasil a gente usa cloro. Né? Em outros lugares, Europa, Estados Unidos, Canadá, o pessoal costuma usar ozônio, tá bom? Mas o importante é eliminar os micro-organismos aí na desinfecção. E aqui o importante, galera, ó, o que eu falei, esse resumo aí do tratamento de água, que sempre cai alguma questão de tratamento de água ou de esgoto,
tá? Por quê? A função da brita e da areia é a mesma função aqui no filtro de areia, reter matéria sólida, ok? Reter matéria sólida. Aqui no tratamento de água, o que passou da decantação. Aqui, ó, vai reter a matéria sólida também, né? Então, aquele sólido em excesso, ele acaba ficando preso nesse filtro de areia, tá? Então, essa caixa de brita e areia acaba trabalhando como um filtro de areia aqui no jardim filtrante. E a função das plantas? As plantas, elas acabam retirando o quê? Metais pesados, medicamentos, hormônios, né? Ela consegue absorver isso aqui pelas suas raízes, tá bom? Então aqui, ó, no caso, seria a alternativa C, reter matéria orgânica sólida. O filtro, a função do filtro é exatamente reter sólido. Então, filtro não tira metal dissolvido na água, não tira nada que está dissolvido na água. Hormônios e medicamentos também, eles passam nas estações de tratamentos comuns porque não tem nada lá que segure o hormônio e medicamento. Então o filtro de areia não vai conseguir segurar esses hormônios e medicamentos em água. Eliminar micro-organismos, isso é função da desinfecção, então também não. Auxiliar na fixação do oxigênio dissolvido na água, não, a areia e a pedra não vai conseguir colocar oxigênio dissolvido na água, tudo bem? Então tem que ser a alternativa C, retirada de matéria sólida. Vamos para a seguinte aqui, ó. Uma questão de doping. Falei do doping, né, que o pessoal pode colocar as moléculas ali para cobrar algumas informações importantes. E aqui um texto, né? É uma contextualização boa, aqui um texto daqui do Ramírez falando aqui sobre o doping genético e o esporte, ok? Então falando do doping. E aqui a Olimpíada de Paris, onde você teve uma quebra de recorde nos testes antidoping, e o que levou a 5 casos positivos. E o primeiro caso positivo, um judoca iraquiano que usou esteroides. A boldenona, que eu mostrei a molécula agora há pouco, e a metandienona. Aí reparem, ó, as duas moléculas, elas têm aquela estrutura que eu disse para vocês, ó, 4 núcleos, então são esteroides, ok? Bem, sobre essas duas moléculas, pode-se afirmar que possuem isomeria entre si? Bem, gente, isomeria é quando os compostos têm a mesma fórmula molecular, ou seja, tem a mesma quantidade de átomos. Então tem que ter a mesma quantidade de carbono, a mesma de hidrogênio, a mesma de oxigênio, ok? E se vocês observarem aqui essas duas fórmulas, elas são muito semelhantes, só que ela tem uma pequena diferença. Vou até colocar aqui um marca-texto, ó. A diferença dela está aqui, ó. Nessa ligação aqui, ó, que parece um sinalzinho de Wi-Fi. Na metandienona tem, mas na boldenona não tem, ó. Não tem aqui na boldenona, ok? E essa faz toda a diferença porque numa fórmula bastão, o carbono e o hidrogênio não são representados aqui, né? Na maior parte aqui, pelo menos, né? Então, por exemplo, essa setinha preta aqui, ó, ela tem o que aqui? Ela tem CH3, ela tem carbonos e hidrogênios. Essa aqui também, ó, tem CH3. E esse sinalzinho de Wi-Fi aqui, essa ligação tracejada, ela também tem CH3, ok? Então você tem um carbono a mais do que nessa molécula. Portanto, elas não podem ser isômeras. E, gente, só para deixar claro aqui, essas ligações diferentes, aqui, ó, toda preenchida ou parecendo ser um sinalzinho de Wi-Fi aqui tracejado, elas indicam para onde a ligação está. Então, ela está trabalhando com a ideia tridimensional. Quando está todo preenchido, significa que a ligação está para frente. É como se a ligação estivesse saindo da tela do seu celular, do seu computador. Tá? E a ligação tracejada significa que a ligação está entrando, ela está pro lado pro lado de dentro aí da sua tela, né? Então, ela indica essa questão espacial. Essa, por exemplo, essa aqui está para frente, essa aqui está para trás, ok? Então, a alternativa A não é o item A. O item B, apresentam 4 núcleos cíclicos hexagonais? Bem, gente, tem 4 núcleos, só que não são todos hexagonais, né? Você tem, ó, 1, 2, 3 hexagonais e o quarto é um núcleo pentagonal. Então essa também não pode ser porque não são 4 núcleos hexagonais. C. Possuem cadeia carbônica fechada, normal e insaturada? Essa aqui, ela tá quase tudo certo nesse item, né, gente? A cadeia é fechada, ó, é uma cadeia fechada, tá? É uma cadeia insaturada, ó, tem dupla ligação aqui. Aqui também do outro lado tem, elas são muito parecidas, né? Lembra, a única diferença é o CH3 aqui, ó.
É isso aqui, tá bom? Só que ela não é normal, ok? Porque ela tem ramificações, ó. Ela tem ramificações nesses pontinhos aqui. Então, por causa disso aqui, ó, não é a alternativa correta. A D, possuem 4 ligações π. Ligações π, elas têm a ver com isso aqui, ó. Quando você tem, por exemplo, ligação simples, sempre que você tem ligação simples, você tem ligação sigma, ok? Quando você tem ligação dupla ou tripla, uma dessas ligações é sigma e a outra ligação é π. Então, para saber quantas ligações π tem na molécula, você vai olhar onde? Nas duplas ligações, né? Nas ligações duplas aí entre os átomos, né? Então aqui você tem, ó, uma ligação dupla aqui, outra aqui, e tem a ligação entre carbono e oxigênio aqui. Então você teria aí 3 ligações do tipo π e não 4, né? Então pode tirar aqui, ó, não são 4 ligações, ok? Sobrou a E, deve ser ela, eu vou até assinalar aqui, ó, ela, tá bom? E aqui ela acaba cobrando algo que é muito comum aí para química orgânica, tá? Que é a identificação de funções orgânicas ou de grupos orgânicos. Então está falando que as moléculas apresentam grupo carbonila e grupo hidroxila. E sim, é verdade. Olha só, isso aqui é o grupo carbonila, de uma função cetona, vou colocar até aqui, ó, cetona, porque essa carbonila, ela está no meio da cadeia, ela está no carbono secundário, né? Ó, esse carbono aqui, ó, está ligado com um carbono, 2 carbonos. Então isso aqui é uma cetona, tá bom? E aqui do lado nós temos, ó, o OH, uma hidroxila. Que aqui no caso representa um grupo álcool. Representa o grupo álcool porque é uma hidroxila saturada, uma hidroxila que está ligada num carbono que só tem ligações simples, tudo bem? Então a alternativa E é a alternativa correta. Lembrando, essa questão também foi eu que fiz, tá bom? Eu que criei essa questão especialmente aí para essa contextualização da Olimpíada de Paris. A última questão, também eu montei essa questão aqui para vocês, é a questão da medalha olímpica. Então, aquela ideia da medalha, né, ó, não é ouro puro, né? A de ouro de Paris, ela é o que, gente? Ela foi confeccionada, opa, demorou para sair, hein? Confeccionada com 505 gramas de prata, 6 gramas de ouro e o hexágono de 18 gramas de ferro. Então, como eu disse, gente, ó, você pode pegar uma questão dessa, por exemplo, com essas massas que são informadas e falar em porcentagem de um elemento específico. Qual é a porcentagem de ferro na medalha? Ou qual é a porcentagem de ouro na medalha? Né? A porcentagem em massa. Então, você poderia falar alguma coisa desse tipo também. Aqui no caso eu preferi, como eu disse, né, é uma oportunidade muito grande de você falar da parte de eletroquímica. Né? Então eu coloquei aqui, ó, os potenciais de redução dos elementos envolvidos nessa medalha. Ouro, 1,5 volt, prata, 0,8 e ferro, menos 0,44. Um atleta que ganhou a medalha de ouro e que reside no litoral, onde a peça pode sofrer a ação da maresia, pode-se observar que... Aí vamos lá. Como eu disse lá anteriormente, eu já dei até o spoiler antes ali, né, gente? Corrosão na parte de ferro, tá bom? Agora, por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Item A. Ocorre a formação de uma pilha com DDP maior que 2 volts. O ouro sofrerá corrosão, porque tem um potencial de redução maior. Ocorre a formação de uma pilha onde o ferro será o cátodo. O ferro sofrerá corrosão devido ao seu menor potencial de redução. Ocorre a formação de uma pilha onde a prata será o cátodo. Primeiro, pessoal, vamos dar uma eliminada na prata. Por quê? A prata está do lado de dentro da medalha. O que é externo, que vai sofrer a ação da maresia, é o que está do lado de fora. A prata está por dentro, está dentro da camada de ouro aqui. Então ela não vai ter contato direto ali com a umidade que vai provocar, que estará aqui fora da medalha. Tudo bem? Então você tem que pensar no ouro e no ferro. Olhando para o ouro e para o ferro, como que eu sei quem vai sofrer redução e oxidação? Quem será o cátodo, quem será o ânodo? Bem, primeiro eu gosto muito de trabalhar com essa regrinha aqui, ó, a regrinha do Kral. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, cátodo sofre redução, ânodo sofre oxidação. Para identificar quem é o cátodo, quem sofre redução, eu olho para os potenciais. Aquele que tem maior potencial de redução, aquele que tem maior potencial de redução, ele será o cátodo.
Então, quando a gente olha aqui, ó, o ouro tem potencial de 1,5 volt. Então, o ouro será quem? Será o cátodo, porque tem o maior potencial. E o ferro será o ânodo. Aí, pela regrinha do Kral, galera, Kral, cátodo sofre redução e o ânodo sofre oxidação. E a oxidação é exatamente a corrosão. Então, quem sofre corrosão nessa brincadeira é o ferro. Por isso, nós temos a resposta D aqui, ó. O ferro sofrerá corrosão devido ao seu menor potencial de redução. Ok? Já em relação a DDP, coloquei aqui a DDP só para a gente confirmar esse valor do DDP aqui, tá bom? A DDP nós podemos calcular assim, ó. Variação de potencial é a mesma coisa que DDP, tá bom? Eu vou até colocar assim, ó. Posso colocar simplesmente como DDP, que vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O cátodo é o ouro, então vou colocar o potencial aqui, ó, 1,5 volts, menos o potencial do ferro, que é menos 0,44. Aqui nós temos joguinho de sinal, né? Menos com menos fica mais, então fica 1,5 mais 0,44, que vai dar 1,94 volts, ou seja, é menor do que 2, e o Inter fala que o potencial é maior do que 2 volts, ok? Bem, galera, espero que esse vídeo ajude vocês aí em último momento de pensar nessa questão da contextualização, aqui voltado especialmente para a Olimpíada de Paris. Lembrando que lá no canal no YouTube nós temos um outro vídeo mais longo, né? Um vídeo ali com mais informações sobre contextualização. Se der tempo, dá uma olhadinha lá no YouTube que esse vídeo está mais completo. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos uma boa prova do Enem e aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.